Bom dia, ouvintes, tudo bem? Meu nome é Isaac Magese e aqui começa o episódio 2 do nosso pequeno podcast chamado Recortes, né? Primeiramente, queria agradecer imensamente as pessoas que ouviram o primeiro episódio, que gostaram, que deixaram seu feedback. Fico muito feliz por isso, porque é algo que eu sempre quis muito fazer e tomei coragem, né, para fazer esses pequenos relatos, algumas memórias, algumas observações, né? Enfim. Lembrando que agora eu vou deixar um recadinho. Se você quiser mandar o seu recorte, eu criei um e-mail especificamente para isso. Chama podcastrecortes, no plural, .com@outlook.com. Então, relembrando, podcastrecortes@outlook.com. E no episódio de hoje, eu queria aproveitar e fazer uma homenagem ao o meu velho favorito, né? Que foi meu avô, que já me deixou há algum tempo. E, bom, o recorte de hoje, ele começa com um dos meus livros favoritos, né? E é engraçado isso, porque sempre quando tem essas lives ou essas perguntas, alguém me pergunta qual é o seu livro favorito, e eu sempre respondo o mesmo. Às vezes eu tento dar uma mudada, porque eu tenho muitos livros marcantes, mas esse foi o único livro que eu encontrei até hoje. Pode ser que eu encontre outros, mas ainda não encontrei. Que um dos personagens eu imagino alguém que eu conheço, né? Como aquele personagem, né? Eu criei a imagem dele como aquele personagem, né? E esse livro é um maravilhoso O Velho Mar, do grandioso Ernest Hemingway. Eu vou ler um pouquinho aqui o recorte que eu quero fazer e falar um pouco sobre ele, tá bom? Era um velho que pescava sozinho num esquife na corrente do Golfo e saíra havia já por 84 dias sem apanhar um peixe. Nos primeiros 40 dias, um rapaz fora com ele, mas, após 40 dias sem um peixe, os pais do rapaz disseram que este velho estava definitivamente e declaradamente salau, o que é a pior forma de azar. E o rapaz fora por ordem deles para outro barco, que na primeira semana logo apanhou 3 belos peixes. Fazia tristeza ao rapaz ver todos os dias o velho voltar com o esquife vazio, e sempre descia a ajudá-lo a trazer as linhas arrumadas, ou o croque e o arpão, e a vela enrolada no mastro. A vela estava remendada com 4 velhos sacos de farinha, e assim, ferrada, parecia o estandarte da perpétua derrota. O velho era magro e seco, com profundas rugas na parte de trás do pescoço, as manchas castanhas do benigno cancro na pele que o sol provocava ao refletir-se no mar dos trópicos, viam-se-lhe no rosto. As manchas iam pelos lados da cara abaixo. As mãos dele tinham cicatrizes profundamente sulcadas com o manejo das linhas com o peixe graúdo que dá. Mas nenhuma dessas cicatrizes era recente. Eram antigas, como erosões num deserto sem peixes. Tudo nele e dele era velho, menos os olhos, que eram da cor do mar e alegres e não vencidos. Bom, eu li esse primeiro trechinho aqui, está na primeira, os primeiros parágrafos aqui dessa obra tão importante para mim e para o mundo, né? Tanto é que foi agraciado, o Hemingway foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, né? E é uma história muito simples, né? Muito simples. Já é de um velho que não consegue pegar um peixe há mais de 80 dias e todos o consideram amaldiçoado por isso e tal. Mas o recorte que eu quero fazer dentro desse pequeno recorte que foi esse parágrafo é a última declaração, que era: tudo nele e dele era velho, menos os olhos, que eram da cor do mar e alegres e não vencidos. Primeiro que esse parágrafo é de uma beleza fantástica, está anotado aqui na minha parede, inclusive. E essa é a descrição exata que eu tenho do meu avô, né?
mas sempre chamava ele de Seu Manuel, Senhor Manuel, né? Era um homem pequeno, mas que conseguia inspirar ali uma autoridade muito grande, né? E é incrível isso, porque ele era contagiante numa estranha juventude dentro de um corpo muito, muito antigo, muito velho, né? Eu olhava para o meu avô, ele era bastante enrugado, bastante magrinho, né? De calvo, cabelos brancos. E desde pequeno a memória que eu tenho dele é essa. Eu não lembro dele de outra forma, né? Ele sempre para mim foi velho, sempre, né? E quando eu falo velho não é em nenhum sentido depreciativo, é o sentido do tempo mesmo, né? E é engraçado isso, porque ao mesmo tempo ele tinha os olhos muito azuis, né? Os olhos de uma coisa assim poderosíssima, né? E aí o Hemingway é muito feliz aqui de falar que os olhos eram não vencidos, né? Eu fico com essa palavra sempre na minha cabeça. E esse era o meu avô, exatamente, assim. Então toda vez que eu leio esse livro, parece que eu tô lendo o meu avô indo lutar contra um grandioso peixe, né? E isso resume muito bem a existência dele, assim, né? Eu tenho muitas memórias com ele, né? Ele é meu avô por parte de mãe. E aí eu lembro que desde como muito pequeno, eu tomando um banho num barril gelado e ficando todo tremendo por causa da água, né? Também ficar muito impressionado com... Meu avô era ele trabalhava como pedreiro, pintor, tudo isso, né? Então, já velho, ele continuava trabalhando com isso, assim, voltava com enxadas, rolos e tudo mais. E ao mesmo tempo ele sempre tinha um tempo para sentar comigo na escadinha que dava para um pequena areazinha suspensa, onde ficava a lavanderia, né, de roupas, né, numa casa muito simples aqui no interior de São Paulo. Apesar de ele ser cearense, eles vieram para cá como boa parte dos nordestinos, procurar uma vida melhor, e ficaram. E aí, né, eu sou neto de nordestino, minha mãe é paraibana, para quem não sabe, né, por isso meu amor pelo Nordeste. E vieram para cá em busca de uma vida melhor, e ficou aqui, criou os filhos, e isso é muito bonito. E ele sempre contava uma história. Sempre tinha uma história para contar, assim. Meu avô era um grande poeta, apesar de não saber ler, assim, né? E eu tenho muitos pequenos recortes com ele que sempre estão vivos na minha mente, né? Um deles era muito impressionante porque, apesar dele não saber ler, ele sempre estava com uma Bíblia, né? E eu sempre ficava me perguntando qual é a utilidade de o meu avô ter um livro carregando palavras que ele não consegue ler, né? Assim. E hoje eu acho isso muito bonito, assim. Acho muito poético, né? É como se ele pudesse carregar Deus, né? Com ele, para onde ele fosse e tudo mais. Outra coisa que eu acho super incrível, né? Inclusive eu fiz até um poema recente sobre isso, é porque ele ficava descascando laranjas e na casca não quebrava. E eu ficava torcendo, eu lembro. Eu era uma criança muito complicada. Eu ficava torcendo pra casca quebrar, né? Porque ele tinha tanta habilidade que ele ficava conversando, e eram 1, 2, 3 laranjas e elas não quebravam. Não quebravam. A casca saía num espiral perfeito. E eu achava isso uma espécie de um superpoder, assim, porque eu ficava observando todo mundo que ia descascar laranja lá na casa dos meus avós, né? Sendo meu pai, minha mãe, meus tios, todos eles quebravam as cascas e meu avô não quebrava, né? E eu acho, assim, essas coisas ainda mexem muito comigo, assim, essas memórias, né? Enquanto mais eu vou avançando pelo tempo também, mais eu fico com uma saudade, porque eu me afasto dele, né? Mas tento manter esses recortes vivos, assim, né? Outra coisa também, eu lembro que ele me dava conselhos sentimentais. Eu lembro que eu namorava uma moça e ela tinha um pai que era ex-policial militar aqui de São Paulo, tido como muito bravo, muito ciumento da filha, né? Da filha única. E eu lembro que eu
vinha pedir conselhos pro meu avô, cara. Olha que coisa, né? Porque meu pai trabalhava muito e também eu não podia. Era uma época diferente, né? Eu não podia ficar demonstrando medo. Eu tinha medo de demonstrar medo perto dos meus pais, do meu pai, né, principalmente. E meu avô me dava altos conselhos, assim. Mas eu lembro que ele falou assim: é só um outro homem, né? Vai lá falar. Se você gosta dela, ele vai te admirar, né? Por você ter ido falar com ele, sabendo que ele era temido, né? Aí ele falou algo do tipo assim: os homens temidos gostam dos que vêm desafiá-los, né? Mas numa linguagem dele muito simples, muito bonita. E esse intenso espírito de juventude preso a um corpo já debilitado é o que mais me impressiona nele, assim, no Sr. Manuel. Esse grande paradoxo, assim. Por isso que quando ele se foi muito difícil, assim. Eu não acreditei, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E eu lembro que eu estava no trabalho, alguém me ligou e falou. E aí eu me recusei a ir eu fui no velório, mas não quis vê-lo, assim, né? Para manter ele vivo. Enfim, é isso. Eu resolvi fazer essa homenagem porque ele faz aniversário perto de mim, né? Fez agora no dia 8 de fevereiro. E eu faço no dia 16. E sempre gosto de lembrar dele, né? E eu escrevi um poema para ele, eu vou ler agora nessa parte final. E espero que vocês gostem. Foi sem avisar. Não avisou ninguém. Era o seu modo de agir. Seu impulso era para resolver todas as coisas. Chorei bastante, mas imaginei que o senhor ficaria bravo por isso. Homem, pare com isso, diria, com aquele bonito sotaque feito no Nordeste. Eu adorava as suas histórias, sobretudo a história da sua sobrevivência e da sua jornada. O senhor é grande, mas não de corpo, pois eu te carregava no colo. Mas sua alma não cabia no corpo frágil, por isso o senhor a distribuía. Gostava muito do seu café fraquinho, da sua risada assistindo Mazzaropi pela 100ª vez. Por isso, escolhia chorar sozinhos, chorar palavras. Elas molham essas folhas e dizem que te amarei para sempre. Sei que nunca serei um homem com a sua envergadura, mas tentarei, com tudo o que eu puder. Até logo, vô. Sinto muita pena de quem não te conheceu. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima quinta.